Ele a deixou para trás em uma cidade estranha, com nada além de um bilhete cruel, e o coração partido, tudo para salvar a si mesmo. Ele a sacrificou, acreditando que ela era um capítulo encerrado. 5 anos depois, no evento mais importante de sua carreira, ele a reencontrou. Ela desceu a escadaria não como a fantasma de seu passado, mas como uma rainha, deslumbrante e poderosa, no braço de seu maior e mais odiado rival. Naquele momento, ele entendeu que seu mundo não estava apenas virando de cabeça para baixo. Estava prestes a ser consumido pelas chamas. Se você acredita que as maiores reviravoltas da vida são forjadas no fogo da adversidade e que o amor e a vingança podem andar de mãos dadas, curta este vídeo e se inscreva no canal. A história do retorno de Alice será lendária. 5 anos antes, Paris era o mundo deles. Para Gabriel, o jovem e carismático presidente da construtora Império, a cidade era uma conquista, um cenário perfeito para a fase final de um acordo que o colocaria no mapa internacional. Para Alice, uma arquiteta brilhante que trabalhava ao lado dele, Paris era a personificação de um sonho. Eles não eram apenas parceiros de negócios, eram parceiros de vida, seu amor tão entrelaçado em sua ambição que era impossível dizer onde um começava e o outro terminava. Eles passeavam pelas margens do Sena ao entardecer, as luzes da cidade se refletindo em seus olhos, e falavam de um futuro cheio de projetos grandiosos e de uma vida construída a dois. Alice, com sua fé inabalável no talento e no coração de Gabriel, acreditava que não havia nada que eles não pudessem conquistar juntos. A viagem a Paris era o culminar de meses de trabalho. Gabriel estava prestes a finalizar uma parceria com um conglomerado europeu, um negócio que transformaria a Império de uma empresa nacional em uma potência global. Alice havia sido fundamental, seu brilhantismo no desenho e sua visão inovadora sendo os diferenciais que encantaram os investidores. Na última noite antes da assinatura, eles celebraram em um pequeno restaurante escondido em Montmartre. A luz de velas dançava no rosto de Alice e Gabriel sentiu uma onda de amor e gratidão por ela. "Nós conseguimos, Alice", ele disse pegando a mão dela sobre a mesa. "Isso é só o começo para nós." Ela sorriu, um sorriso de pura felicidade e confiança. Naquele momento, ela era a mulher mais feliz do mundo. O inferno chegou por um telefonema no meio da noite. Gabriel atendeu no quarto de hotel, a voz do outro lado da linha fazendo o sangue gelar em suas veias. Era Isabel, a filha de um magnata implacável no Brasil. Um homem a quem Gabriel devia favores e, mais perigosamente, dinheiro de um investimento inicial. Isabel era obcecada por Gabriel e via Alice como um obstáculo insignificante. "Meu pai sabe sobre seu grande acordo em Paris", disse Isabel, a voz doce como veneno. "Ele está muito desapontado que você tenha se esquecido de suas obrigações aqui. Ele me disse para lhe dar uma escolha, querido. Você pode ter seu acordo, seu império global, ou você pode ter sua arquiteta. Você não pode ter os dois. Se ela ainda estiver com você quando o sol nascer, considere sua empresa uma memória." O recado era claro. O pai de Isabel não apenas retiraria seu apoio, ele usaria seu imenso poder para destruir ativamente Gabriel, para esmagá-lo por sua insolência. O medo, um sentimento que Gabriel raramente sentia, o paralisou. Ele olhou para Alice dormindo pacificamente na cama, alheia à tempestade que acabara de desabar sobre eles. Ele viu o rosto dela, a confiança que ela depositava nele, e ele sentiu o peso de seu império, dos sonhos de seu pai, das centenas de funcionários que dependiam dele. O amor e o dever travaram uma guerra brutal em sua alma naquela noite. E o dever, alimentado pelo medo e pela ambição, venceu. Ele era um covarde, e naquela noite ele agiu como um. Ele não a acordou. Não teve a coragem de encarar seus olhos, de explicar sua traição. Enquanto ela dormia, ele arrumou suas malas em silêncio. Cada peça de roupa que dobrava parecia pesar 1 tonelada. Ele olhou para o rosto dela uma última vez, memorizando-o, o coração se partindo com a escolha que estava fazendo. Ele pegou a carteira,
Tirou quase todo o dinheiro, deixando apenas um punhado de euros sobre a mesa de cabeceira, o suficiente para um táxi, talvez um café. Era um ato de crueldade quase impensável. Ao lado do dinheiro, ele deixou um bilhete. As palavras eram curtas, frias, projetadas para cortar qualquer laço. Eu sinto muito. Não posso fazer isso, não me procure. Ele saiu do quarto de hotel antes do amanhecer, fechando a porta atrás de si com um clique que pareceu o som de uma guilhotina. Ele caminhou pelas ruas de Paris, agora cinzentas e indiferentes, sentindo-se como um fantasma. Ele havia salvado seu império, mas para fazer isso, ele havia sacrificado sua alma, abandonando a mulher que o amava em um país estrangeiro, sem dinheiro, sem explicação, sem nada. Ele se disse que era a única maneira, que um dia ela entenderia. Mas no fundo ele sabia, ele havia cometido um pecado que o assombraria para sempre. Alice acordou com o som suave da chuva de Paris batendo na janela. Por um momento, tudo estava perfeito. Ela se virou esperando encontrar Gabriel, mas o outro lado da cama estava frio e vazio. Foi quando ela viu. A mala dele havia sumido. Seu coração começou a bater forte, uma premonição fria se espalhando por suas veias. E então, ela viu o bilhete sobre a mesa de cabeceira ao lado de um pequeno monte de notas de euro. As palavras na caligrafia apressada de Gabriel eram como cacos de vidro em seu coração. Eu sinto muito. Não posso fazer isso. Não me procure. A dor foi uma força física, roubando-lhe o ar. Não havia explicação, nem contexto, apenas o abandono, absoluto e brutal. Ela tentou ligar para ele, mas seu número estava bloqueado. Ela ligou para o escritório da Império em casa, mas foi informada polidamente que o senhor presidente estava em reuniões inadiáveis. A verdade a atingiu com a força de um soco. Ele não a havia apenas deixado, ele a havia apagado. O homem que na noite anterior havia prometido um futuro a ela, a havia descartado como um rascunho de projeto. E a humilhação final, o dinheiro. Aquele punhado de euros era um insulto, um pagamento final por seus serviços, um lembrete de sua total impotência. Ela estava sozinha, em uma cidade onde mal falava a língua, com o coração em pedaços e quase sem dinheiro. Os primeiros dias foram um borrão de desespero e sobrevivência. Ela não podia pagar o hotel de luxo, então fez as malas, a mala dele ainda esquecida no canto do quarto, e saiu. Ela encontrou um quarto barato e decrépito em um albergue no Marais, um lugar que cheirava a mofo e sonhos desfeitos. Ela chorou até não ter mais lágrimas, e então a raiva começou a surgir. Uma raiva fria e dura, não apenas de Gabriel por sua covardia, mas de si mesma por sua cegueira. Como ela pôde ter sido tão ingênua? Como pôde ter entrelaçado sua identidade tão completamente com a de um homem? O exílio de Alice em Paris foi a sua forja. Ela não podia voltar para casa. Seu orgulho não permitiria. Voltar seria admitir a derrota, seria confirmar a todos que ela era apenas a namorada descartada do grande presidente. Então, ela ficou. E ela lutou. Ela encontrou um emprego lavando pratos na cozinha de um bistrô movimentado. O trabalho árduo e o calor da cozinha, um alívio para sua mente em tumulto. Suas mãos, que antes desenhavam linhas elegantes em projetos de arquitetura, agora estavam vermelhas e ásperas da água quente e do sabão. Ela aprendeu francês com uma determinação feroz, ouvindo as conversas dos cozinheiros, lendo jornais velhos, praticando com os clientes. Foi na cozinha que seu renascimento começou. Ela começou a prestar atenção não apenas na comida, mas no design do restaurante, em como o espaço fluía, em como a iluminação afetava o humor dos clientes. Seu cérebro de arquiteta, adormecido pela dor, começou a despertar. O dono do bistrô, um homem mais velho e gentil chamado Jean-Luc, notou seu interesse. Ele descobriu que ela era uma arquiteta e, vendo o potencial desperdiçado, deu-lhe uma chance. "Meu amigo está abrindo um novo café", disse ele. "O lugar é um desastre. O orçamento é quase nada. Veja o que você pode fazer." Alice agarrou a oportunidade como uma tábua de salvação,
Com um orçamento minúsculo, ela transformou o café. Ela usou materiais reciclados, garimpou móveis em mercados de pulgas, pintou murais nas paredes ela mesma. O resultado foi um espaço que era mais do que apenas bonito. Tinha alma. Era quente, convidativo e único. O café se tornou um sucesso instantâneo e a arquiteta misteriosa que o projetou começou a gerar um burburinho nos círculos de design de Paris. Um pequeno projeto levou a outro. Um café, depois uma boutique, depois o apartamento de um artista. Ela abriu seu próprio pequeno ateliê, que ela chamou de Renouveau, renovação. Seu estilo era uma fusão de sua sensibilidade brasileira com a elegância parisiense, uma mistura de calor e sofisticação. Ela não estava mais desenhando arranha-céus corporativos. Estava criando espaços que contavam histórias, espaços que tinham coração. E ela estava feliz. Uma felicidade silenciosa e conquistada a duras penas. Durante esses 5 anos, ela nunca procurou por notícias de Gabriel. Mas o mundo é pequeno. Ela sabia que ele havia se casado com Isabel, a herdeira. Ela sabia que a Império havia se tornado uma gigante global, e ela o enterrou fundo em seu passado. Até o dia em que um homem entrou em seu ateliê. Ele era alto, impecavelmente vestido, com uma aura de poder discreto. Ele se apresentou como Henri Dubois, o braço direito de um dos magnatas mais reclusos e poderosos da Europa, um homem chamado Alistair Murrow. O Sr. Murrow tem acompanhado seu trabalho, disse Dubois. Ele está construindo sua nova sede europeia em Paris, um projeto de marco. Ele admira sua visão. Ele gostaria de convidá-la para ser a arquiteta-chefe do projeto. A oferta era de cair o queixo. Era o tipo de projeto que definia uma carreira, mas o nome do principal parceiro de negócios de Murrow no projeto, a empresa com a qual a nova sede consolidaria uma aliança, era uma que ela conhecia muito bem, o Grupo Império, liderado por seu presidente, Gabriel. O passado não estava mais enterrado. Ele estava de pé em sua porta, convidando-a para dançar. E desta vez, ela conhecia os passos. Se você admira uma mulher que se reergue das cinzas, comenta renascer. A oferta de Alistair Murrow era uma encruzilhada. Por uma semana, Alice lutou com a decisão. Uma parte dela, a parte que ainda guardava as cicatrizes da traição, queria recusar. Trabalhar em um projeto com Gabriel parecia uma forma de tortura auto-infligida. Mas outra parte, a da arquiteta que ela havia se tornado, via a oportunidade pelo que era. O projeto de uma vida, a chance de colocar seu nome no cenário mundial, de validar cada sacrifício, cada noite sem dormir. E havia algo mais, uma corrente sombria de curiosidade. Ela queria vê-lo novamente. Não por amor, mas para que ele a visse, para que ele visse a mulher que ele havia descartado, não apenas sobrevivendo, mas prosperando em seus próprios termos. Com uma determinação fria, ela aceitou. O reencontro foi orquestrado para acontecer em Paris, no local do futuro edifício. Era um dia de outono crispado. Alice chegou primeiro, vestida com um sobretudo de cachemira de corte impecável sobre um vestido de lã, sua aparência a de uma profissional europeia chique e no controle. Ela estava estudando as plantas do local quando um carro preto parou. Gabriel saiu. O tempo havia sido bom para ele, superficialmente. Ele ainda tinha a mesma aparência marcante, mas havia novas linhas de tensão ao redor de seus olhos, e a arrogância juvenil havia se solidificado em uma autoridade endurecida. Ele estava no telefone, dando ordens, e não a viu a princípio. Ele terminou a ligação e se virou, e então seus olhos se encontraram através do terreno baldio. Por um longo momento, o mundo pareceu parar. O cérebro de Gabriel, treinado para processar informações a uma velocidade vertiginosa, simplesmente travou. Ele a reconheceu instantaneamente, mas a mulher à sua frente não se encaixava na imagem mental que ele guardava dela. A garota de coração aberto que ele abandonou havia sido substituída por esta mulher de elegância polida e uma aura de autoconfiança tão palpável que era quase uma força física. A confusão em seu rosto foi tão evidente, tão nua,
que Alice sentiu uma pontada de satisfação gélida. Ele caminhou em sua direção, os pés incertos no chão irregular. Alice, ele disse o nome dela um sussurro de descrença. O que você está fazendo aqui? Antes que ela pudesse responder, um segundo carro parou e dele saiu Henri Dubois, o assistente de Monroe. Ah, excelente! Vocês já se conheceram, disse Dubois, alheio à corrente elétrica de história não resolvida que vibrava entre eles. Gabriel, esta é a senhora Alice Renault, a arquiteta-chefe que o Sr. Monroe selecionou pessoalmente para o projeto. Senhora Renault, este é o Sr. Gabriel, nosso parceiro da Império. A revelação o atingiu com a força de um soco físico. A arquiteta-chefe. O cérebro dele girava. A mulher que ele deixou sem um centavo agora estava no comando do projeto mais importante de sua carreira. A ironia era tão esmagadora que ele mal conseguia respirar. Senhora Renault, ele repetiu, a palavra estranha em sua boca. Eu me casei, disse Alice calmamente, uma pequena e brilhante mentira que ela preparou para este exato momento. Era sua primeira jogada no tabuleiro de xadrez, uma forma de estabelecer uma fronteira impenetrável entre o passado deles e o presente. Meu marido é francês, por favor me chame de Alice. A reunião começou, uma tortura surreal para Gabriel. Ele tentou se concentrar nos detalhes do projeto, mas sua mente estava em um turbilhão. Ele observava Alice, a maneira como ela falava com autoridade sobre zoneamento e integridade estrutural, a forma como ela interagia com os engenheiros, sua fluência em francês e inglês. Esta não era a garota sonhadora que ele conhecia. Era uma profissional formidável, uma igual, e a cada palavra que ela dizia, a imagem dela como vítima se desfazia, substituída por uma admiração relutante e uma curiosidade avassaladora. Enquanto isso, o mundo de Gabriel em casa também estava se tornando um campo de batalha. Seu casamento com Isabel, a mulher por quem ele havia sacrificado Alice, era uma união de poder e aparências. Isabel era possessiva, controladora e via o novo projeto em Paris como uma ameaça. A notícia de que Gabriel estaria trabalhando com uma arquiteta parisiense despertou sua suspeita. E a notícia de que seu maior rival, o recluso e imensamente poderoso Alistair Monroe, estava por trás de tudo, a deixou em pânico. Monroe era o único homem no mundo que o pai de Isabel realmente temia, um predador de uma liga totalmente diferente. A obsessão de Isabel em manter Gabriel sob controle e longe da influência de Monroe estava se tornando sufocante. Após a reunião em Paris, Gabriel sabia que precisava falar com Alice, a sós. Ele a encontrou enquanto ela se preparava para sair. Alice, nós precisamos conversar, ele disse, a voz urgente. Ela se virou, a expressão polida de volta no lugar. Senhor Gabriel, nossa comunicação, a partir de agora, será estritamente sobre o projeto. Se tiver alguma dúvida, por favor, encaminhe para minha equipe. Tenha um bom voo de volta. Ela o dispensou com a mesma frieza com que ele a havia dispensado 5 anos antes. Ele a observou entrar em seu carro, deixando-o para trás na cidade onde ele a havia abandonado. Mas desta vez, ele era o que se sentia perdido e sozinho. O mundo dele não estava apenas de cabeça para baixo. Ele estava olhando para ele do outro lado de um abismo que ele mesmo havia criado. E uma nova e perigosa obsessão em atravessar esse abismo começou a tomar conta dele. O projeto da sede de Monroe em Paris tornou-se o epicentro de um complexo jogo de poder. Para o mundo, era uma colaboração monumental entre 2 gigantes. Nos bastidores, era um campo de batalha de agendas ocultas. Gabriel estava lutando não apenas para construir um edifício, mas para reconstruir sua própria imagem aos olhos de Alice. Alice estava lutando para manter suas barreiras profissionais intactas contra a força magnética de seu passado. E sobre tudo isso, pairava a presença enigmática de Alistair Monroe, o mestre de marionetes que parecia mover todas as peças. As reuniões de projeto eram uma aula de tensão. Eles eram forçados a passar horas juntos, debruçados sobre plantas e maquetes. Gabriel, tentando desesperadamente provar seu valor, era impecável. Ele vinha preparado, seus insights técnicos eram brilhantes,
Sua equipe era a mais eficiente. Ele estava tentando impressioná-la, usando a única linguagem que ele realmente dominava: a competência. E para o aborrecimento de Alice estava funcionando. Ela não podia negar o brilhantismo dele como construtor. A mesma ambição que o levou a abandoná-la era a que o tornava tão bom no que fazia. Que essa admiração profissional relutante era uma complicação que ela não queria. A atração entre eles era uma corrente subterrânea, inegável e perigosa. Era uma atração nascida não de romance, mas de uma história compartilhada e de um respeito intelectual mútuo. Ele se pegava observando a maneira como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, um velho hábito que o transportava de volta a noites mais simples. Ela se pegava notando a maneira como ele ainda gesticulava com as mãos ao explicar uma ideia complexa, uma paixão pela criação que ela pensava que ele havia perdido para a ambição. Eram pequenos flashes do homem e da mulher que eles foram, visíveis sob as camadas de armadura que agora usavam. Enquanto isso, Alistair Munro, o suposto marido de Alice, permanecia uma figura fantasmagórica. Ele nunca aparecia nas reuniões, comunicando-se apenas através de seu assistente, Dubois. Mas sua presença era sentida em todos os lugares. Ele era o cliente final, o poder invisível que aprovava ou rejeitava cada decisão. E ele parecia ter um interesse particular na dinâmica entre seus dois principais contratados. Às vezes, ele solicitava reuniões de última hora que forçavam Alice e Gabriel a jantarem juntos para se prepararem. Outras vezes, ele os enviava em viagens juntos para inspecionar fornecedores de materiais na Itália ou na Alemanha. Cada movimento parecia calculado para forçá-los a uma proximidade que testava os limites de seu profissionalismo. A situação em casa para Gabriel estava se deteriorando rapidamente. Isabel, a esposa dele, sentia que o estava perdendo. Sua insegurança se manifestava em um controle sufocante. Ela ligava para ele constantemente durante suas viagens a Paris, exigindo saber onde ele estava, com quem estava. Ela começou a fazer visitas surpresa ao escritório dele, seus olhos varrendo cada papel em sua mesa, procurando por sinais de traição. A pressão de Munro de um lado e de Isabel do outro estava esmagando Gabriel. Ele se sentia preso entre dois mundos, o passado que ele queria desesperadamente reconquistar e o presente que se tornara uma prisão. A tensão atingiu um ponto de ebulição em uma noite em Milão. Eles haviam passado o dia inteiro em uma pedreira de mármore e uma greve inesperada dos controladores de tráfego aéreo cancelou todos os voos de volta a Paris. Eles estavam presos. Munro, através de Dubois, providenciou para que ficassem em um hotel de luxo com vista para o Duomo. Apenas um quarto estava disponível, a suíte presidencial. A situação era uma armadilha perfeitamente armada. Naquela noite, na suíte suntuosa, com apenas uma porta de quarto separando, as barreiras finalmente cederam. "Por que você está fazendo isso, Alice?" perguntou Gabriel, a voz rouca, do outro lado da sala de estar. "Por que aceitou este projeto? Você poderia ter qualquer trabalho no mundo. Por que escolher um que a forçasse a me ver todos os dias?" "Talvez eu seja uma masoquista", ela respondeu, tentando manter o tom leve, mas sua voz tremeu. "Ou talvez", ele disse, dando um passo em sua direção, "você sentisse o mesmo que eu, que há algo inacabado entre nós." Ele estava a poucos metros dela agora, o espaço entre eles crepitando com 5 anos de palavras não ditas. "Eu fui um tolo", ele sussurrou. "Eu era um covarde. Eu fiz uma escolha que me assombra todos os dias da minha vida. Mas a pior parte, Alice, não é o que eu perdi. É saber que eu joguei fora a única pessoa que já me viu de verdade." Ele ergueu a mão. O desejo de tocá-la, de apagar os últimos 5 anos, uma dor física. Ele se inclinou, o mundo se reduzindo àquele momento, àquele espaço. E desta vez, ela não recuou. Se a química entre eles é inegável, comenta a tensão. O beijo deles não foi gentil. Foi uma colisão de 5 anos de raiva, arrependimento, desejo e uma dor profunda e compartilhada. Foi um beijo que não buscava apagar o passado,
mas reconhecê-lo em toda a sua complexidade caótica. Por um momento, na suíte presidencial em Milão, eles não eram o presidente e a arquiteta-chefe, nem o traidor e a traída. Eram apenas Gabriel e Alice, duas metades de uma história quebrada que, por um instante, se encaixaram novamente. Mas quando se separaram, o fôlego faltando, a realidade voltou correndo. O beijo não havia resolvido nada, apenas tornara tudo infinitamente mais complicado. Isso foi um erro, sussurrou Alice, mais para si mesma do que para ele, antes de se refugiar na segurança de seu quarto, deixando Gabriel sozinho na sala de estar, com o gosto de arrependimento e a dolorosa redescoberta do que havia perdido. Eles voltaram a Paris no dia seguinte, a atmosfera entre eles carregada de uma nova e estranha intimidade. O profissionalismo era agora uma armadura frágil, mal escondendo a consciência do que havia acontecido. Foi nesse estado de vulnerabilidade que a verdade sobre o grande jogo em que estavam inseridos começou a se revelar. E a revelação veio, como sempre, de Alistair Munro. Dubois, seu assistente, convocou Alice para uma reunião privada na suíte de Munro, no Hotel de Crillon, um dos mais luxuosos de Paris. Era a primeira vez que ela se encontraria com um homem misterioso cara a cara. Alistair Munro não era o que ela esperava. Ele não era um magnata idoso e frágil, nem um predador de terno. Era um homem na casa dos 50 anos, com olhos penetrantes e uma quietude que era mais intimidante do que qualquer demonstração de poder. Ele a recebeu com um sorriso enigmático. "Senhora Renaud", ele disse, a voz calma e precisa. "Ou devo dizer, Alice. Por favor, sente-se. Temos muito o que discutir." Ele não falou sobre arquitetura. Ele falou sobre Gabriel. Ele falou sobre o pai de Isabel. Ele falou sobre a armadilha em que Gabriel havia caído 5 anos antes. E então ele revelou o segredo que era a chave para tudo. "Eu conheço você desde que era uma menina, Alice", disse Munro, para o choque dela. "Seu pai e eu éramos amigos, muito próximos. Ele foi meu mentor quando eu era apenas um jovem empresário começando. Ele foi um dos homens mais honrados que já conheci." Ele se levantou e caminhou até a janela. "Quando soube o que Gabriel fez com você, como ele a abandonou para se curvar às ameaças da família de Isabel, eu jurei que um dia ele pagaria. Mas a vingança direta é deselegante e ineficaz. O verdadeiro poder está em permitir que as pessoas se destruam com suas próprias falhas de caráter." Foi então que ele revelou o plano mestre. Ele não era o marido dela. Ele nunca fora. A história do casamento foi uma invenção, um escudo que ele criou para ela, para dar-lhe o tempo e o espaço para se reerguer em Paris, para se tornar a mulher que ele sabia que ela poderia ser, sem que ninguém a questionasse. Ele a observou de longe, abrindo portas discretamente, garantindo que seu talento fosse notado. "E este projeto?", perguntou Alice, a mente girando. "Este projeto nunca foi apenas sobre um edifício", disse Munro. "Foi um teste, um laboratório. Eu queria colocar vocês dois juntos novamente, em um campo de jogo nivelado. Eu queria ver se o homem que se esconde dentro do covarde que te abandonou ainda existia. Eu queria ver se você, a mulher que emergiu do fogo, ainda tinha a capacidade de perdoar." A revelação era avassaladora. Sua ascensão, sua segunda chance, até mesmo o reencontro com Gabriel, tudo fora parte de um grande e elaborado jogo de xadrez, orquestrado por este homem em nome de uma amizade antiga. Ela não era uma peça no jogo de Gabriel. Ela e Gabriel eram peças no jogo de Munro. "E por quê?", ela perguntou, a voz fraca. "Por que fazer tudo isso?" "Porque o amor, minha querida Alice, é o único legado que importa. E o que vocês dois tinham antes que a ambição e o medo o envenenassem era real. Eu queria ver se podia ser recuperado." Naquele momento, Dubois entrou discretamente na sala e entregou a Munro um tablet. Munro o olhou e seu sorriso enigmático se aprofundou. "E parece que meu experimento está prestes a entrar em sua fase final." Ele virou o tablet para Alice. A tela mostrava uma transmissão ao vivo de uma câmera de segurança. A imagem era de Gabriel, em seu próprio escritório, confrontando sua esposa,
Isabel. A noite em Milão havia quebrado algo em Gabriel. Ele havia voltado para casa e terminado seu casamento. A transmissão mostrava Isabel, o rosto contorcido de fúria. E então, ela disse as palavras que selariam o destino de todos. Você acha que pode simplesmente me deixar por ela? Você não sabe de nada, Gabriel. Você acha que o que aconteceu em Paris 5 anos atrás foi apenas sobre meu pai. Foi sobre Moreau. Ele era o verdadeiro rival, o homem que meu pai temia. A razão pela qual você teve que escolher foi tudo por causa dele. A verdade, em toda a sua complexidade, finalmente se encaixou. Não era apenas um triângulo amoroso ou uma chantagem de negócios. Era uma guerra de legados, de velhas rivalidades e de um amor que havia sido pego no fogo cruzado. E Alice percebeu que a escolha agora não era de Moreau nem de Gabriel. Era dela. A revelação de que Alistair Moreau era o mestre de marionetes por trás de tudo não trouxe a Alice a clareza que ela esperava. Pelo contrário, mergulhou-a em um turbilhão de emoções conflitantes. Sua história de renascimento, que ela pensava ter sido sua própria conquista, agora parecia ter sido guiada por uma mão invisível. E Gabriel, o homem que ela pintara como o vilão singular de sua história, era, na verdade, apenas mais um peão em um jogo muito maior e mais antigo. A raiva que ela sentia por ele, o motor que a impulsionou por tanto tempo, começou a se dissipar, substituída por uma compreensão turva e desconfortável. A verdade era mais complicada e menos satisfatória do que a simples narrativa de traição que ela contara a si mesma. Enquanto Alice processava essa nova realidade, Gabriel estava vivendo as consequências de sua própria explosão de verdade. O confronto com Isabel foi feio e definitivo. Ao saber que Alistair Moreau era a verdadeira força por trás da ameaça de 5 anos, a covardia de Gabriel se transformou em uma fúria impotente. Ele percebeu que havia sacrificado a mulher que amava, não por uma necessidade de negócios inevitável, mas como um movimento em uma guerra de poder entre 2 titãs mais velhos. Ele havia sido jogado e havia perdido de forma espetacular. O divórcio de Isabel foi rápido, brutal e caro. Ele cedeu a todas as suas exigências financeiras, não por culpa, mas por um desejo desesperado de cortar o último laço com a decisão que arruinou sua vida. Livre de seu casamento, mas sobrecarregado pelo peso de seu arrependimento, Gabriel cometeu o ato mais radical de sua vida. Ele se afastou da Império. Em uma reunião chocante com o conselho, ele anunciou que estava tirando uma licença por tempo indeterminado, entregando as operações do dia a dia a seu segundo em comando. Ele, que havia definido toda a sua identidade por sua empresa, por sua ambição, de repente se viu à deriva. E nesse vazio, seu único foco, sua única obsessão, tornou-se Alice. Sua busca por perdão não começou com grandes gestos, pois ele sabia que ela os rejeitaria. Começou com um ato de desaparecimento. Ele deixou de ser o parceiro no projeto de Moreau, informando a Dubois que estava se retirando e que sua empresa continuaria a cumprir suas obrigações contratuais sob nova liderança. Ele estava se removendo da vida dela, acreditando que sua ausência era o maior presente que ele poderia lhe dar. Ele vendeu sua mansão, seu carro esportivo, todos os símbolos do homem que ele era, e se mudou para um pequeno apartamento em uma parte tranquila da cidade, um lugar onde ninguém o conheceria como o presidente Gabriel. Ele começou a tentar entender o mundo que Alice habitava. Ele passava seus dias em museus, em galerias de arte, não para ser visto, mas para ver. Ele lia os livros de poesia e arquitetura que ela amava. Ele estava tentando, desajeitadamente, aprender a linguagem de sua alma. E ele começou a desenhar novamente. Ele desenterrou seus velhos cadernos de esboço da faculdade, os sonhos de um jovem arquiteto apaixonado, e começou a preencher as páginas em branco com novas ideias, não de arranha-céus, mas de parques, de bibliotecas, de espaços que serviam às pessoas, não às corporações. Era um ato de penitência, uma tentativa de se reconectar com o homem que ele era antes que a ambição o cegasse. Alice, por sua vez, continuou a liderar o projeto de Moreau, mas o trabalho havia perdido seu brilho.
O conhecimento de que tudo era um teste orquestrado a fez se sentir como um ator em um palco, e a ausência de Gabriel deixou um vácuo inesperado. As reuniões, antes carregadas de uma tensão excitante, agora eram apenas trabalho. Ela se viu sentindo falta de seus debates, de seu brilhantismo técnico, da maneira como ele a desafiava. A raiva havia desaparecido completamente, deixando para trás apenas a dor fantasma de um amor que poderia ter sido. Movida por uma necessidade que ela não conseguia explicar, ela começou a procurar por ele. Ela foi aos seus antigos lugares, mas ele não estava em lugar nenhum. Foi Alistair Munro quem finalmente lhe deu uma pista. Às vezes, para se encontrar, um homem precisa se perder completamente, disse ele em um de seus encontros enigmáticos. Ele está tentando se desfazer do império para redescobrir o arquiteto. Alice entendeu. Havia um lugar, um pequeno café perto da Universidade de Arquitetura, onde eles estudaram, um lugar para onde costumavam ir para sonhar com o futuro. Ela o encontrou lá, sentado em um canto, um caderno de esboços aberto na frente dele. Ele parecia diferente, mais magro talvez, mas mais leve. A armadura de poder havia desaparecido, revelando o homem por baixo. Ele ergueu os olhos e a viu, e em seu rosto havia uma mistura de surpresa, pavor e uma esperança que ele não ousava sentir. Ela se sentou em frente a ele. Não havia mais jogos, nem mentiras, nem mestres de marionetes. Apenas duas pessoas, cercadas pelos fantasmas de quem foram e pela possibilidade incerta de quem poderiam se tornar. "O que você está desenhando?" ela perguntou, a voz suave. A busca dele por perdão havia terminado em um exílio autoimposto. E foi lá, no lugar onde seus sonhos começaram, que ela o encontrou. O encontro no café foi o início de uma frágil e hesitante reconstrução. A conversa deles não foi sobre o passado, não imediatamente. Foi sobre o presente. Ele mostrou a ela seus esboços, não com orgulho, mas com a vulnerabilidade de um artista compartilhando sua alma. Ele estava desenhando um projeto para um novo jardim botânico, um espaço de vidro e luz projetado para ser um refúgio de tranquilidade no coração da cidade. Ela viu em seus desenhos não apenas o brilhantismo técnico que sempre admirou, mas uma nova sensibilidade, uma atenção à experiência humana que faltava em seus arranha-céus corporativos. Ele não estava mais construindo monumentos para o ego, estava tentando criar beleza. Ela, por sua vez, falou sobre o projeto de Munro, sobre o peso de realizá-lo sozinha, sobre a sensação de estar em um palco. "Eu me senti como uma peça no jogo de xadrez dele", ela confessou. "E eu também", admitiu Gabriel. "Nós éramos o rei e a rainha em lados opostos, sem saber que o jogador era um terceiro." Essa percepção compartilhada de serem peões em um jogo maior se tornou a base de sua nova conexão. Eles não eram mais o traidor e a traída, eram dois sobreviventes. Eles começaram a se encontrar regularmente naquele café, que se tornou seu santuário. As conversas lentamente se aprofundaram, voltando-se para o passado, não com acusações, mas com uma honestidade dolorosa. "Eu nunca parei para pensar em como você se sentiu", disse ele um dia. "Eu estava tão consumido pelo meu próprio medo, pela minha própria ambição. Eu vi você como uma extensão de mim mesmo, e quando precisei amputar uma parte de mim para sobreviver, eu escolhi você." "E eu", ela respondeu, a voz embargada, "vi você como um monstro. Era mais fácil do que admitir que o homem que eu amava era capaz de tanta fraqueza. A cura da dor veio através dessa troca de vulnerabilidades." Ele finalmente entendeu a profundidade da ferida que havia infligido. E ela finalmente entendeu a profundidade do medo e da pressão que o levaram a cometer seu ato de covardia. O perdão, quando finalmente começou a florescer, não foi um ato de absolvição, mas de empatia. Foi o reconhecimento de que ambos eram imperfeitos, ambos haviam cometido erros e ambos haviam sofrido. Alistair Munro, observando de longe, decidiu que seu experimento estava completo. Ele convocou uma reunião final com os dois no canteiro de obras, que agora estava quase concluído.
O edifício era magnífico, um testemunho do talento de Alice. É a sua obra-prima, disse Munro a ela, e agora é sua. Com isso, ele lhe entregou os documentos que a nomeavam a única proprietária do edifício. Era um presente de valor incalculável, um reconhecimento de seu talento e resiliência. Ele então se virou para Gabriel. E para você, Gabriel, um tipo diferente de oportunidade. Ele lhe apresentou uma pasta. Dentro não havia um contrato, mas uma proposta. Uma nova empresa de arquitetura, copropriedade de Munro e do fundo fiduciário de Alice, focada em projetos de impacto cultural e social. E a oferta para ser o arquiteto-chefe. Alice precisa de um parceiro, não de um subordinado, disse Munro. Eu orquestrei o reencontro de vocês, mas o que vocês constroem a partir de agora é com vocês. Munro os deixou sozinhos no átrio do edifício que eles começaram a projetar juntos. A luz do sol entrava pelas claraboias, iluminando o espaço com uma luz quase sagrada. Eles estavam no centro de um futuro que ainda não havia sido escrito. A oferta de Munro era mais do que um emprego para Gabriel. Era uma chance de trabalhar ao lado de Alice como seu igual. Era uma chance de reconstruir, não apenas edifícios, mas a parceria que eles haviam perdido. Eu não posso aceitar, disse Gabriel para a surpresa de Alice. Não assim, não como um presente de Munro. Ele se virou para ela, os olhos cheios de uma nova determinação. Mas eu aceitaria, se você fosse quem me oferecesse o emprego, se você fosse minha parceira de verdade, em todos os sentidos. Ele não estava pedindo seu perdão, ele estava pedindo por sua parceria. A escolha, finalmente, era inteiramente dela. A proposta de Gabriel de se tornar parceiro dela, não de Munro, foi a afirmação final de sua transformação. Ele não queria mais nada que não fosse conquistado por mérito e oferecido livremente. A decisão de Alice de aceitar foi o seu próprio ato final de libertação. Um reconhecimento de que o futuro deles não precisava ser ditado por velhas dívidas ou mestres de marionetes. Juntos, eles se aproximaram de Munro e reestruturaram o acordo. A nova empresa, que eles batizaram de Horizonte Arquitetura, seria uma parceria igualitária entre os dois, com Munro como um investidor silencioso. No entanto, o mundo que eles haviam deixado para trás não estava pronto para aceitar essa nova harmonia. Isabel, a ex-esposa de Gabriel, agora divorciada e humilhada, assistia à ascensão da Horizonte Arquitetura com um ciúme venenoso. A notícia da parceria profissional entre Gabriel e Alice era uma tortura para ela, uma prova pública de que ela havia sido apenas um interlúdio, um erro de cálculo na verdadeira história de amor deles. Consumida pelo desejo de vingança, ela decidiu lançar um ataque final, projetado para destruir a única coisa que eles não podiam reconstruir facilmente: a confiança pública em seu novo empreendimento. O primeiro grande projeto da Horizonte foi um concurso para projetar um novo e prestigioso terminal de balsas, um portal para a cidade. Era um projeto que exigia não apenas brilhantismo arquitetônico, mas uma reputação impecável de segurança e integridade. Isabel, usando o dinheiro que obteve no divórcio, aliou-se a uma construtora rival e inescrupulosa que também estava na disputa. Juntos, eles orquestraram uma campanha de sabotagem. O ataque foi sutil e devastador. Primeiro, eles hackearam os servidores da Horizonte, roubando os projetos preliminares do terminal de balsas. Dias depois, a empresa rival apresentou um projeto suspeitosamente semelhante, mas com pequenas melhorias que exploravam as fraquezas do rascunho original. Em seguida, eles começaram a espalhar rumores na imprensa, plantando histórias que questionavam a estabilidade da parceria de Alice e Gabriel. Os artigos sugeriam que a Horizonte Arquitetura era uma fachada, uma empresa volátil dirigida por dois amantes com uma história complicada, insinuando que sua turbulência pessoal os tornava um risco para um projeto público de tão grande importância. A ameaça final foi um ato de sabotagem direta. Um pequeno incêndio atribuído a uma falha elétrica eclodiu no canteiro de obras de outro projeto da Horizonte. Ninguém se feriu, mas o dano e o subsequente atraso foram suficientes para criar a narrativa que Isabel queria.
A de que a empresa de Alice e Gabriel era instável, não confiável e talvez até mesmo negligente. A comissão do terminal de Balsas, nervosa com a publicidade negativa, anunciou que estava reconsiderando sua decisão. Diante da crise, o velho Gabriel teria entrado em pânico, talvez procurado um bode expiatório. Mas o novo Gabriel se tornou a rocha de Alice. E Alice, que poderia ter se desesperado, tornou-se a estrategista. Eles não se voltaram um contra o outro. Eles se uniram. Isso tem o cheiro de Isabel, disse Gabriel, a raiva fria em sua voz. Ela está usando minhas antigas táticas contra nós. Então, nós a venceremos com as novas, respondeu Alice, a determinação em seus olhos. Eles se tornaram uma equipe de investigação. Gabriel, usando suas antigas conexões, começou a rastrear a origem dos rumores, seguindo o rastro do dinheiro que levava de volta aos tabloides e, eventualmente, a uma conta controlada por Isabel. Alice, com sua mente meticulosa, liderou a análise forense do incêndio. Ela e sua equipe passaram dias examinando os destroços, as plantas elétricas, e encontraram uma inconsistência, uma prova de que o incêndio havia sido iniciado deliberadamente em um local projetado para causar o máximo de dano com o mínimo de risco de se espalhar. Com as provas em mãos, eles não foram à imprensa. Eles solicitaram uma audiência pública com a comissão do terminal de Balsas. Na frente de seus rivais, da imprensa e dos membros da comissão, eles não se defenderam. Eles apresentaram seu caso. Alice, com uma calma e clareza impressionantes, demonstrou como o incêndio foi um ato de sabotagem. Em seguida, Gabriel, com uma honestidade brutal, subiu ao palco. Ele confessou seu passado complicado com Alice. Ele não escondeu nada. É verdade, disse ele. Nossa história é complicada. Eu cometi erros terríveis, pelos quais passarei o resto da minha vida me redimindo. E é exatamente por isso que vocês devem confiar em nós. Porque nós já passamos pelo fogo. Nós sabemos o que é perder tudo e ter que reconstruir. Nós não construímos apenas com concreto e aço. Nós construímos com resiliência. E a empresa que está tentando nos sabotar, eles constroem com mentiras. Sua honestidade foi um ato de poder muito maior do que qualquer negação. Eles transformaram sua maior fraqueza em sua maior força. Eles não apenas venceram o contrato do terminal de Balsas, eles saíram da crise com sua reputação e sua parceria mais fortes do que nunca, forjadas e testadas no fogo da adversidade final. A vitória na audiência do terminal de Balsas foi a validação final de sua parceria. Eles haviam enfrentado a encarnação de seu passado doloroso e a derrotaram, não se escondendo, mas abraçando sua história complicada e transformando-a em uma fonte de força. Com a reputação de Isabel em ruínas e a Horizonte Arquitetura, agora aclamada como um símbolo de integridade e talento, uma nova era de paz e sucesso começou para eles. O edifício de Murrow foi concluído, uma obra-prima que se tornou o novo marco de Paris. O terminal de Balsas começou a tomar forma, um projeto que prometia redefinir a orla da cidade. Eles eram, em todos os sentidos, parceiros de vida. Compartilhavam um escritório, um apartamento, sonhos e medos. O amor entre eles era o alicerce silencioso de tudo o que faziam. Mas a formalidade de um casamento, com seu peso de história e expectativas, permanecia uma terra não explorada. Gabriel sabia que para que o futuro deles fosse completo, ele precisava reescrever o início de sua história com um novo compromisso, um que honrasse a jornada que haviam percorrido. Ele escolheu o local com um simbolismo profundo, o pequeno restaurante em Montmartre, onde eles haviam celebrado na noite antes de ele a abandonar. Ele reservou o lugar inteiro para a noite, enchendo-o com as mesmas flores silvestres que ela amava. Quando Alice chegou, ela reconheceu o lugar imediatamente, o coração dando um salto de emoções mistas. Eu sei que este lugar guarda uma memória dolorosa, disse Gabriel, pegando a mão dela. Eu quero substituí-la. Quero transformar a noite da nossa maior despedida na noite do nosso novo começo. Eles jantaram, a conversa fácil e cheia de risadas. Eram duas pessoas que se conheciam intimamente,
que haviam visto o pior um do outro e ainda assim escolheram o melhor. Após o jantar, Gabriel não se ajoelhou. Ele permaneceu sentado em frente a ela, segurando suas mãos sobre a mesa. Alice, ele começou, a voz cheia de uma sinceridade profunda. 5 anos atrás, nesta mesma mesa, eu te prometi o começo de um império. Era uma promessa baseada em ambição, em aço e em vidro. E era uma mentira, porque eu não tinha a coragem de apoiá-la. Hoje, eu não tenho um império para te oferecer. Nós construímos algo juntos, algo que é nosso, e hoje eu quero te fazer uma promessa diferente. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro, não havia um anel de diamante. Havia 2 alianças simples de platina. Eu não quero te dar um anel de noivado, disse ele, porque nós já passamos por mais provas e tribulações do que qualquer casal. Eu quero te dar uma aliança de casamento, uma promessa de que não importa o que aconteça, não importa quais tempestades venham, eu nunca mais vou te abandonar. Eu prometo ser seu parceiro, seu campeão, seu porto seguro. Eu prometo construir cada dia ao seu lado. Ele olhou nos olhos dela, a alma exposta. Eu não estou pedindo para você se casar comigo, Alice. Eu estou perguntando se você vai continuar casada comigo. Se você vai pegar a parceria que construímos do zero e chamá-la do que ela realmente é. Um casamento. Um casamento de verdade desta vez. As lágrimas que escorreram pelo rosto de Alice eram de uma felicidade profunda e curadora. Ele não estava tentando apagar o passado. Ele estava o redimindo, refazendo a promessa que havia quebrado, no exato lugar onde a quebrou. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, Gabriel, eu vou continuar casada com você. Ele deslizou a aliança em seu dedo e ela deslizou a dela no dele. Não foi um pedido de casamento. Foi uma renovação de votos, votos que nunca haviam sido ditos, mas que agora eram sentidos em cada fibra de seus seres. Se esse pedido te fez suspirar, comenta amor. A cena final se passa 3 anos depois, não em Paris ou em uma sala de reuniões, mas no espaçoso deck de uma casa de praia moderna e elegante. O som das ondas quebrando suavemente na areia é a trilha sonora. Alice e Gabriel estão sentados em uma mesa de madeira rústica, revisando as plantas de um novo projeto. Eles não são mais o casal frenético tentando provar seu valor. Há uma calma e uma facilidade em sua interação que fala de uma parceria profundamente enraizada. A Horizonte Arquitetura tornou-se uma das firmas mais respeitadas e inovadoras do mundo. Conhecida não por seus arranha-céus corporativos, mas por seus projetos culturalmente sensíveis e sustentáveis. Eles haviam encontrado sucesso, não o buscando, mas seguindo sua paixão compartilhada. Uma menina de 2 anos, com os cabelos escuros do pai e os olhos curiosos e inteligentes da mãe, corre pelo deck, rindo, enquanto persegue uma borboleta. Esta é Helena, nomeada em homenagem à cidade onde a jornada dele se quebrou e se refez. Alistair Monroe, agora um homem mais velho e com um sorriso genuíno nos olhos, está sentado em uma poltrona próxima, lendo um livro. Ele se tornou uma figura de avô para a pequena Helena, o mestre de marionetes aposentado, que agora encontrava sua maior alegria em observar a felicidade que ele ajudou a nutrir. Gabriel se levanta e vai até a filha, balançando-a no ar. Alice observa os dois, o coração cheio de um tipo de paz que ela um dia pensou ser impossível. Sua vida não era um conto de fadas, era algo melhor, era real. Era uma vida que ela havia escolhido, lutado e construído, ao lado de um homem que havia feito a mesma jornada de redenção. Mais tarde, depois que a filha adormeceu e o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Alice e Gabriel caminham de mãos dadas pela praia. Você já pensa sobre isso? Ela pergunta suavemente. Sobre Paris? Sobre aquela noite? Todos os dias, ele responde honestamente, sem hesitação. Não com dor mais, mas com gratidão. Ela o olha, surpresa. Gratidão? Ele explica, parando para encará-la. Porque a dor daquela noite me quebrou e me permitiu ser reconstruído no homem que eu sou hoje. O homem que espero seja digno de você.
Ela aperta a mão dele. Nós nos reconstruímos, Gabriel, juntos. O passado deles não era uma sombra a ser temida, mas a fundação sobre a qual construíram tudo. Eles não esqueceram as cicatrizes. Eles as transformaram em um mapa que os guiava, um lembrete constante do valor da honestidade, da coragem e do perdão. O narrador encerra com uma voz calma e sábia. Às vezes, o caminho para o amor verdadeiro não é uma linha reta, mas um longo e sinuoso desvio pela dor e pelo arrependimento. A história de Gabriel e Alice nos ensina que o amor não é sobre nunca cair, mas sobre ter a coragem de se encontrar novamente após a queda. Eles foram separados pela fraqueza, mas reunidos pela força, e descobriram que o maior império que se pode construir não é feito de concreto e aço, mas de promessas refeitas e de uma parceria que pode resistir a qualquer tempestade. A cena final mostra os dois de pé na beira do mar, o sol se pondo no horizonte, não mais olhando para trás, mas para o futuro vasto e promissor que haviam construído, lado a lado. Se essa história te emocionou, compartilhe agora e escreva aqui nos comentários compartilhado. Fim da história, da